Que a Darlene faça uma oração para a gente começar a aula, né? E em seguida passamos por Barbosinha já a palavra. Todos, Deus, nós te agradecemos pelo dia que nos dás, por este momento que temos de privilégio de nos encontrarmos uns aos outros em torno da tua palavra. Nós agradecemos pela vida do Barbosa, que vai dirigir nosso estudo hoje, pela sua saúde, tantas dificuldades que ele viveu recentemente, e ainda assim pode compartilhar com a gente nesse dia essa lição. Prepara-nos, Senhor, para nos inspirarmos nessa lição para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, como a Rosa acabou de dizer, o nosso tema é velhice, e é um tema difícil, e eu devo dizer que eu não me sinto confortável para abordar esse tema por diversas razões. E uma das razões, que eu creio que é a principal, é a complexidade do tema. E eu fiquei pensando esses dias todos, como é que eu posso abordar esse tema? Os caminhos, as abordagens são inúmeras. É claro que nós temos a revista, o material já está preparado, e a revista se baseia em Eclesiastes, capítulo 12, que é um poema maravilhoso, recheado de metáforas, e o conteúdo da revista faz algum comentário sobre o texto bíblico e, no final, apresenta alguns dados estatísticos interessantes. Mas, como sempre, eu fiz a minha pesquisa para tentar trazer para vocês uma abordagem mais ampla, entendendo que vocês leram a revista, né, que traz um material legal. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada no portal da CAPES e eu descobri milhares de teses sobre a velhice. Muitas teses interessantes tratando sobre o que é ser idoso e muitas tratando sobre como é ser, quais os sentidos da velhice na contemporaneidade. E eu peguei, inclusive, o livro clássico da Simone de Beauvoir, A Velhice, e lembrando que este livro foi publicado em 70, a autora estava com 62 anos de idade, e a publicação do livro tornou-se um marco que mudou a abordagem sobre o tema. Ou melhor, trouxe o tema para a vida acadêmica, o assunto veio à baila. Até então não se discutia muito sobre a questão da velhice. Então, para Simone de Beauvoir, a questão da velhice é muito parecida com a condição da mulher. Então, para ela fala que a velhice não é apenas um fato biológico, mas também um fato cultural. Ela diz que a sociedade fabrica a impotência da velhice da mesma maneira que fabricou a impotência da mulher. De forma que, submetida à alienação social, a velhice torna-se um mal para o homem, torna-se uma condição abjeta aos olhos do mundo e ao qual os velhos são obrigados a ler a si mesmos. E no momento do livro dela, interessante, ela diz uma frase, ela fala assim, lembrando, ela está com 62 anos de idade, ela morre em 86, ela diz assim, dentro de mim está a outra, isto é, a pessoa que sou vista de fora, que é a velha, e essa outra, que é a velha, sou eu. Então, improdutivos numa sociedade baseada na ideia da produtividade como valor essencial, os velhos são vistos como impotentes, sem futuro, excluídos de qualquer papel ativo na sociedade. E ela diz, só resta aos velhos os sofrimentos da sua condição
e a impaciência da juventude. Sem serventia alguma, num sistema baseado na produção e geração do lucro, o velho sofre o impacto de tornar-se um refúgio, um fragmento de sucata. E ela diz uma frase interessante, ela fala: a morte não é terrível, terrível é a velhice e o seu cortejo de injustiças. Eu peguei também, quando estávamos no ginásio, era muito comum leituras de poesias, até na igreja, né? Nas ocasiões de Dia dos Pais, das Mães, as pessoas costumavam ler poesia, e eu peguei uma poesia de um poeta conhecido chamado Olavo Bilac. Ele tem uma poesia curta, são 3 estrofes. Eu vou ler apenas a 3ª estrofe. Ele fala assim: não choremos, amigo, não choremos a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Vale a pena lembrar que Olavo Bilac, no Brasil, foi um dos mais importantes representantes do parnasianismo, que foi uma escola literária que nasce na França, em meados do século XIX, e tinha como principais características o positivismo e o cientificismo da época. O objetivo desse movimento literário é reformar a cultura clássica, e o grande lema era a arte pela arte. Estão me ouvindo direito? Está tudo bem? Eu quero, antes de entrarmos na revista, eu quero tratar a respeito do tema, como é que a Bíblia aborda essa questão da duração da vida. O texto da nossa revista, que é Eclesiastes 12, o versículo 1 fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. E mais para frente o texto fala: antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Então, essa ideia de que o homem foi formado do pó da terra, ela aparece que essa ideia retomada pelo Eclesiastes, ela aparece primeiramente na tradição javista, que está lá nos capítulos 2 e 3 de Gênesis. Tá? O capítulo 1 de Gênesis, que também fala sobre a criação, é um relato da criação. E segundo os especialistas, o capítulo 1 faz parte de um conjunto literário, que é a tradição sacerdotal. E esse capítulo 1, ele narra a criação de uma maneira bem diferente. E não aparece a ideia de que o homem foi formado do pó da terra. Então, Gênesis 1 descreve os 6 dias da criação. E lá no 6º dia, ele fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Depois os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. E lá no final do capítulo 1, no versículo 31, concluindo esse processo de criação, o texto diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E essa tradição sacerdotal conclui esse processo criativo dizendo: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito e abençoou o dia 7º e o santificou. Assim termina o primeiro relato da criação.
Tá? O capítulo 1 faz um relato da criação. Não aparece a ideia de que o homem nasceu do pó. Aparece a ideia de que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem de que o homem nasceu do pó, essa imagem da fragilidade ela faz parte de um outro relato, um relato da Javista, que nasce. Esse relato Javista, ele surge mais ou menos 300 anos antes do capítulo 1. É claro que eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente vai perder muito tempo e provavelmente não vai interessar. Então, lembrando, neste primeiro relato da criação, no capítulo 1, que fala que tudo foi criado no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e no sexto dia Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Este é o primeiro relato. Tá? O segundo relato começa no capítulo 2, na segunda parte do versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. O versículo 7 diz assim, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Logo a seguir, no versículo seguinte, o texto fala: Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem nesse jardim. Lá, mais para frente, Gênesis 2,15 diz assim: Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. E logo a seguir, Deus dá a esse homem um aviso bastante claro. Ele fala assim: você pode comer de todas as árvores desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem a decisão. Se você comer desta árvore, você morrerá. Gênesis 2:17. A ideia desse capítulo 2 é mostrar que o tempo da vida do homem é ocupado com o cultivo, com a proteção e com a alegria de viver nesse jardim riquíssimo dado por Deus. Mas há uma sombra, há um limite, o limite do castigo da morte, caso transgrida esse limite. Somente depois de criar o homem, colocar no jardim, somente depois, segundo o texto do capítulo 2, segundo a tradição javista, é que Deus resolve criar a mulher. O texto fala que Deus está olhando o homem no jardim e percebe que o homem está solitário. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lembrem, no primeiro relato da criação, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aqui não. Deus percebe o homem sozinho, frágil, resolve criar uma auxiliadora, criar uma companheira, criar a mulher. E o texto de Gênesis 2:21 fala que Deus ele faz o homem cair num sono pesado, ele anestesia o homem, toma uma de suas costelas e fecha o lugar com carne, e dessa costela ele cria a mulher. Até aqui neste relato, a precariedade não acontece. No capítulo 2, a coisa vai bem. Deus cria o homem, cria o jardim, cria a mulher. O capítulo 3 é que traz essa limitação. Ele fala da queda e da desobediência. E aqui eu quero lembrar a ordem dada por Deus. Se você comer do fruto, você morre. Você vai ser liquidado.
é a decisão. Então, Gênesis 3, versículos 1 a 7, fala sobre a serpente. Nós conhecemos muito bem a história, fala sobre a serpente, o homem e a mulher. Eles comeram do fruto, e o versículo 7 fala que os olhos deles se abriram, e eles imediatamente perceberam que estavam nus, ficaram envergonhados e pegaram folhas para se protegerem. E logo a seguir o texto fala que Deus aparece procurando o homem e a mulher, porque eles se esconderam no meio das árvores. E Deus fala: Adão, homem, onde estás? É aqui que começa a nossa história, a partir desse mito que tem um conteúdo extraordinário. O homem procura, ou melhor, Deus procura, o homem se esconde com medo do castigo que foi prometido, com medo da morte. Ele se esconde envergonhado. Só que, nesse momento, acontece uma coisa surpreendente. Até agora, vocês podem reparar no texto, não há nenhum diálogo entre Deus e os homens, entre Deus, o homem e a mulher. Agora começa o diálogo. Deus procura, eles estão escondidos, são encontrados, e Deus começa a conversar. Deus faz pergunta, ele quer saber. Ele não elimina, ele tenta dialogar. Ele conversa primeiro com o homem, conversa depois com a mulher. Eles respondem. E depois da conversa, aquele projeto de morte desaparece, surge um projeto diferente. Agora surge a ideia de limite, de um castigo. São 3 castigos. Primeiro, para a serpente, que ela é condenada a rastejar e a comer o pó. Depois, o castigo numeroso, terrível para a mulher. Deus fala que multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E diz assim: em meio de dores, dará luz a filhos. E outro castigo: o teu desejo será para o teu marido. E outro castigo: o teu marido te governará. Para o homem, o texto fala assim: maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento. A terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu quero lembrar, é este texto lembrado, destacado por Eclesiastes 12, que é o tema da nossa lição. Tu és pó, e ao pó voltará. E eu quero destacar também que, nesse momento, a decisão de eliminar, de matar, foi mudada. E é muito interessante essa história, porque o que Deus faz diante desse homem e dessa mulher? Ele conversa, ele faz perguntas, ele quer ouvir. E antes de fazer pergunta, ele protege. O homem e a mulher estão vestidos de folhas de árvores. O texto bíblico fala que Deus faz vestimentas de pele e ele protege esses homens, esse homem e essa mulher envergonhados, através de uma outra roupa. E logo a seguir, sobre este pano de fundo, que é a pena de morte, que é uma pena de morte merecida, vai aparecer o primeiro sinal da graça divina, que é o seguinte, que é o tema da nossa lição. O tempo da vida humana, a partir de agora, segundo esse relato extraordinário, o tempo da vida humana, a partir de agora, terá um prazo de duração. E eu quero repetir isso e afirmar que é importante que essa duração breve da vida
pode ser vista pela Bíblia não como um castigo, mas como um sinal maravilhoso da graça de Deus. Porque a história conta, eles não mereciam, mas receberam. Então, o tempo curto de vida é um sinal de graça. A proteção que Deus oferece para esse homem, para essa mulher, é sinal de graça. Deus faz um vestido, roupa melhor para proteger. E Deus faz uma coisa ainda mais impressionante, mostrando essa ideia da graça. O texto fala que Deus expulsa do paraíso, mas o texto também sugere, e diz assim, que Adão e Eva saem para leste do Éden, e o texto sugere que Deus abandona o jardim, e ele vai acompanhar este casal, ele vai acompanhar, ele vai junto. Então, este tempo de vida precário, limitado que nós temos, deve ser encarado biblicamente como um sinal bonito da graça de Deus. Então, a vida humana ela tem um prazo de duração, e nós sabemos que a velhice é o último estágio, o tempo é limitado. A vida, a Bíblia fala em vários momentos, a vida é passageira, a vida é um sopro. E eu estava olhando lá, consultando a própria palavra hebraica, sheled, que designa a duração breve da vida humana. Nessa palavra sheled também está embutida a ideia de uma queixa sobre essa brevidade. Então, a vida humana ela tem um curto prazo de duração, e a velhice, que é o nosso tema, nós sabemos, é o último período, mas também ainda é tempo da graça de Deus. O salmista, e aqui eu quero pegar o Salmo 39, que faz parte daqueles textos da leitura da semana da nossa lição. O Salmo 39 diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Ele amontoa tesouros e não sabe quem é que os levará. Então, a vida ela tem limite, a vida é curta. E agora eu fiz uma pesquisa rápida na Bíblia. Eu queria apresentar para vocês qual é a expectativa de vida das pessoas no Antigo Testamento. Como o período do Antigo Testamento é muito amplo, eu limitei, eu peguei um período mais reduzido, mais ou menos 300 anos, e como ficava complicado, eu estabeleci um limite. Por exemplo, eu peguei a partir da morte de Salomão, quando o reino de Salomão se divide, Roboão, filho de Salomão, assume, mas assume de maneira atabalhoada, e logo ele perde o cargo. O reino é dividido, ele não perdeu o cargo, mas o reino foi dividido. Então, eu peguei esse período da divisão do reino, eu peguei o reino de Judá só, do sul. Então, eu peguei desde Jeroboão até o fim até o exílio babilônico, até o rei Joaquim, quase 300 anos. E eu fiz uma pesquisa para saber quanto tempo de vida os reis de Judá viveram. É claro que os reis eram pessoas privilegiadas e viviam bastante, muito mais do que o povo comum. Mas dá para a gente ter uma ideia aproximada sobre a expectativa de vida nesse período. Jeroboão viveu 56 anos. Josafá, 55, Jorão, 38, Ocosias, 21,
Joás, 45, Amazias, 38, Azarias, 66, Jotão, 40, Acás, 35, Ezequiel, 56, Manassés, 66, Amon, 22, Josias, 38 e Joaquim, 35. A duração oscila entre 66 e 21 anos, uma média de 44 anos. Ou seja, a média de vida da população é muito mais baixa do que 44 anos. Segundo Samuel, fala que Davi chegou aos 70 anos, mas eu desconfio que esse número está muito superestimado. Ele foi arredondado muito para cima. De maneira bem rápida, o texto de 2 Samuel, capítulo 5, fala que Davi começou a reinar com 30 e governou 40. Então, viveu 70 anos. A característica essencial da velhice, biblicamente, a característica essencial da velhice em progressão é o aumento da fraqueza, e nós sabemos disso. O profeta Zacarias, no capítulo 8, que é maravilhoso profeta, ele fala que ao lado das crianças que brincam nas ruas e jardins de Jerusalém, os anciãos ficam assentados, cada um com o seu bastão, com a sua bengalinha na mão, por causa da muita idade. Para a Bíblia, o ornato dos velhos, da velhice, é o cabelo branco. O ornato da juventude é a força. No Saltério, nós temos 150 salmos. Eu dei uma olhada. A maioria dos salmos são de lamentações. Os estudiosos falam, e não é complicado confirmar isso, mais da metade, quase 60% dos salmos são de lamentações. E eu procurei, eu achei apenas um salmo, o Salmo 71, que é lamentação de um ancião, de um velho. Então, apenas um salmo, e na nossa Bíblia está colocado lá, súplicas de um ancião. E eu li o salmo, e ele fala das forças que desaparecem, e ele também fala de uma coisa muito interessante, ele fala do medo que ele tem de ser rejeitado, o medo da solidão. E ele clama, ele lamenta, ele pede a Deus, não me rejeite, Senhor, na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. A Bíblia, além dos cabelos, ela fala que outra característica da velhice é a dificuldade para enxergar, a fragilidade dos olhos. E a Bíblia fala que Isaac ficou cego, fala que Jacó também ficou cego. O caso de Moisés é especial, é uma exceção muito curiosa e discutível até. O texto bíblico de Deuteronômio 34 fala que com 120 anos, os olhos de Moisés não se tinham apagados e o seu vigor não tinha desaparecido. Então, o texto da nossa lição, Eclesiastes 12, mostra que é para a gente não ter nenhuma ilusão. Com o avanço da idade, as forças, os sentidos e todas aquelas atividades vitais, elas vão se tornando cada vez mais fracas. E aqui tem uma questão que eu quero enfatizar. A ideia bíblica básica, apontada nesses textos que eu mencionei até agora e muitos outros. Nesses textos todos há uma ideia básica muito interessante. O homem, a mulher, eles devem envelhecer, reconhecendo conscientemente o seu limite. Biblicamente, uma virtude importante é
à medida que os anos vão passando, ele vai tomando consciência e assumindo cada vez mais que ele tem limite. À medida que ele vai envelhecendo, o seu limite se torna muito maior, e tomar consciência, reconhecer isso é um sinal grande de sabedoria. E tem um texto bíblico maravilhoso, eu quero lembrar para vocês, lá em 2 Samuel 19. Eu gosto muito desse texto. Ele fala de um homem chamado Barzilai. Ele está com 80 anos de idade. Tempos atrás, na época em que Davi, vocês lembram, Davi, ele foi perseguido por Absalão. Absalão queria matar Davi. E Davi fugiu durante um certo tempo e passou nessa terra onde vivia Barzilai. E Barzilai, ele tinha um certo... Ele não era pobre, ele tinha algumas posses. E ele protege Davi, ele cuida de Davi, oferece condições para Davi continuar vivendo. E mais tarde, quando Davi assume a monarquia de Israel, uma das primeiras coisas que ele faz é voltar para essa região. E ele faz uma proposta para Barzilai. E a proposta é tentadora. Ele fala assim: Barzilai, eu quero levá-lo para Jerusalém, você vai morar comigo no palácio. Eu vou te dar uma pensão vitalícia, você vai viver de uma forma maravilhosa. A resposta de Barzilai é muito interessante e mostra que ele reconhece esse limite que eu falei para vocês. E ele responde ao rei Davi, ele fala assim: rei, quantos anos de vida o senhor acha que eu ainda tenho? Viu? Não vale a pena subir com o senhor, com o rei a Jerusalém. Eu estou com 80 anos. Será que eu posso continuar discernindo entre o bom e o mal? Será que eu posso sentir o gosto da comida, da bebida? Será que eu posso ouvir o som dos cantores e das cantoras? Viu? Por que eu vou ser pesado ao rei? Viu, rei? Eu tenho uma proposta muito melhor. No meu lugar, eu estou velho. Leva um moço. Ali está Quimã. Leva ele, é um rapaz, um jovem, inteligente. E a cena entre Barzilai e Davi é uma cena bonita. O texto bíblico fala que, na despedida, que é emocionante, Davi abraça Barzilai e lhe beija. Barzilai, então, é alguém que sabe o seu limite, que não se ilude. Na Bíblia, também tem uma questão interessante que nós devemos tratar, e a respeito dessa ideia nossa da velhice. Biblicamente, há uma ideia que aparece o tempo inteiro, em todos os períodos do Antigo Testamento e também no Novo. A questão biológica, ela é fundamental, ela se impõe. A idade comporta determinados privilégios, é uma regra. A sabedoria está com os mais velhos. Os mais velhos têm bom senso. O filho mais velho, o primogênito, ele recebe a herança. Mas, ao mesmo tempo em que há essa regra, no Antigo Testamento, essa regra ela é rompida. O próprio Deus é que rompe essa ideia biológica. Ele escolhe José em relação aos seus irmãos mais velhos. Ele escolhe Samuel em relação a Eli. Ele escolhe Davi em relação a Saul. Ele escolhe Gideão. É o próprio Gideão, lá em Juízes capítulo 6, que questiona a sua capacidade de repelir os medianitas.
É o próprio Gideão que diz assim: eu sou o mais novo da casa de meu pai, como é que eu posso repelir? Como é que eu posso enfrentar os midianitas? Tem um texto bíblico em Jó, que é muito bonito e que reforça essa ideia de ruptura. Vocês conhecem o livro de Jó, que é um livro extraordinário. A ideia básica do livro de Jó é que Jó ele passa a ser questionado por um grupo de amigos. Na verdade, não são amigos, são mestres da sabedoria que questionam Jó. Eles estão questionando Jó. Eles estão argumentando, Jó respondendo. O livro é muito interessante. No meio desses mestres da sabedoria, desses homens idosos, tem um garoto, tem um jovem chamado Eliú. E Eliú, ele quer tomar a palavra. E ele não sabe como tomar a palavra porque ele é moço, ele teme não ser ouvido. Então, de repente, ele fica em pé, ele se apresenta de modo respeitoso, mas firme, e exige ser ouvido. Ele diz assim: eu sou de menos idade, vocês são idosos. Eu tenho receio, eu temo declarar a minha opinião. Eu estava pensando agora, os dias é que falam, a multidão dos anos é que ensinam a sabedoria. Isso é o que se dizem. Mas, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso que faz esse homem sábio. Os de mais idade não é que são sábios, nem os mais velhos são aqueles que entendem o que é reto. Por isso eu peço para vocês, ouçam-me. Deixem com que eu declare a minha opinião. Tem um texto de Isaías, que vocês conhecem, que é maravilhoso, que fala também dessa ruptura. Isaías 40 diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, o nosso tema é velhice. E eu quero lembrar que a Bíblia aparentemente discute essa questão, mas não há tanta coisa para falar sobre isso. Não há. Mas eu quero destacar aqui que na Bíblia aparece como de grande importância a palavra dos velhos no momento da morte. Lembram quando Jacó está morrendo e ao encontro de Jacó com seu filho que está no Egito, e José apresenta Jacó, já idoso, velhinho, ao faraó. E a primeira pergunta que o faraó faz para Jacó é: qual é a sua idade? E ele responde de uma maneira irônica, ele fala assim: os meus dias foram poucos e foram maus. Os dias dos anos da minha vida não chegaram nem perto dos anos de vida dos meus pais. E olhe que os meus pais viveram uma vida mais dura. Eles viveram peregrinando. E, no entanto, eu vivi muito menos que eles. E nesse momento, lá no momento seguinte, no capítulo 48, Jacó está doente, está cego, doente. José vai levar ao pai os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E a cena é muito interessante. José está velhinho, cego, e o texto fala que ele faz um esforço danado para se sentar na cama. Jacó abençoa José, e a seguir José pega os seus 2 filhos, que são Efraim e Manassés. E ele pega o filho mais velho, que é Manassés, e coloca Manassés à direita do seu pai.
e pega Efraim e coloca à direita do seu pai Jacó. E ele pede para que o pai abençoe. Lembrando, José coloca Manassés à direita, porque é o primogênito. E na hora de Jacó estender as mãos, Jacó cruza as mãos, ele inverte as mãos e coloca a mão direita sobre Efraim. E José viu aquilo, tenta mudar os braços do pai. Pai, este é o primogênito. Mas Jacó fala, não, deixa, é assim. Ele se recusa a aceitar e ele abençoa Efraim, dizendo, este será mais poderoso. E no final, Jacó diz a José, eu devo morrer, mas Deus estará convosco e ele vos fará voltar à terra dos vossos pais. Então, ali, morrendo, enfraquecido, cego, Jacó vê as mudanças que ocorrerão. Na experiência do próprio limite, ele torna-se testemunha da promessa de Deus. Ele anula a lei humana, uma tradição sagrada, importante, segundo o qual o mais velho tem mais direitos que o mais novo. O moribundo ensina a contar com mudanças no sentido da promessa. É o que Moisés também faz ali, moribundo. Deuteronômio 31, ele fala, sejam fortes e corajosos, não temam, porque o Senhor teu Deus, ele vai junto, ele não desamparará, ele não te deixará. E Moisés fala, tudo se cumpriu, nenhuma promessa de Deus foi frustrada. E ele diz, esforça-te. E essa palavra é muito para nós, esforça-te, anima-te. O Senhor Deus é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, ele não te deixará, ele não te desamparará, portanto, não temas, não te espantes. O moribundo é aquele que se volta para as promessas de Deus. É por isso que a Bíblia faz questão de destacar, não a vida da velhice, do velho, como que é, mas destacar essa lucidez do moribundo, que ali, nesse momento último, no limite, ele lembra, ele reconhece, ele admite que Deus sempre foi fiel. E ele aponta para o futuro, por mais complicado que seja o presente. O moribundo é aquele que crê, aquele que olha com olhos da promessa. O profeta Samuel também se despede, e de uma maneira diferente. Ele convoca o povo e fala assim, vocês são testemunhas contra mim perante Deus. Dentre vocês, por acaso, eu roubei o boi de alguém? Eu roubei o jumento de alguém? Eu defraudei alguém? Eu deprimi alguém? Por acaso eu aceitei o suborno de alguém? E a população responde, não, profeta, nada disso. Você foi sempre correto e ético. E quando Davi, moribundo, se despede de Salomão, ele diz o seguinte, Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, seja homem. Então, o Antigo Testamento mostra as vozes dos moribundos. Fala das promessas de Deus que se cumprem. E eu quero destacar aqui o momento final de Jesus. Ele também, nesta despedida dele, essa despedida tem um sentido que é muito interessante. Eu vou pegar os evangelhos de João e de Mateus. Lucas e Marcos abordam
este momento de maneira diferente. Jesus está na cruz, pregado na cruz, e o texto diz, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ele disse, tenho sede. Os soldados que estavam em volta da cruz, eles pegam vinagre, embebedam o isopo, eles embebedam este objeto com bastante vinagre, amarram numa vara, num bambu, e levantam, e Jesus bebe o vinagre e diz, presta atenção, agora está consumado. Ele inclina a cabeça e morre. Eu estava refletindo sobre esse texto, que é dramático. Jesus está na cruz, morrendo, e a cruz significa a capacidade absurda de maldade da humanidade. E Jesus fala, eu estou com sede. E a humanidade, na pessoa desses soldados, mostram que a desumanidade pode ser muito mais terrível ainda. Ele está com sede, eles oferecem vinagre, e é aí que se consuma a obra de Jesus. O texto é interessante. Então, eu gosto de imaginar, e eu espero ter afirmado isso no que eu estou falando aqui. Eu gosto de imaginar que a vida e os seus diversos períodos, incluindo principalmente o período da velhice, é sinal da graça divina. O apóstolo Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, eu não mereço nada, mas a tua graça me basta. Deus é aquele que cuida e protege, aquele que faz melhores vestes, é aquele que abandona o paraíso e acompanha o homem na sua jornada. Jesus é aquele que se faz peregrino e que sai à procura das suas ovelhas. Essa semana, procurando me preparar, tentando estudar sobre o nosso tema da velhice, eu visitei duas velhinhas, amigas minhas. Eu fui à casa da dona Lourdes, 95 anos de idade, amicíssima da minha mãe, e eu fui lá, conversei, orei com ela. Ela está na cama já faz um bom tempo. Depois eu visitei a dona Luísa, 84 anos. A dona Luísa mora sozinha. Ela mora numa colônia chamada Conferência, aqui em Rio das Pedras, são 10 ou 12 casinhas dos vicentinos, e ali moram velhinhos pobres. E como a minha mãe e nós morávamos do lado dessa colônia, a minha mãe vivia cuidando desses velhinhos. E a minha mãe aposentou quase todos eles. Ela correu, né? Ela aposentou quase todos esses velhinhos que não tinham recursos. E ela aposentou dezenas e dezenas de outras pessoas pobres da cidade. E eu fui visitar a dona Luísa, 84 anos, uma senhora maravilhosa, negra, sozinha, nunca se casou, nunca teve filhos. E eu recebo, no banco, eu recebo o salário dela, a aposentadoria dela, e todos os meses eu vou levar, e sempre eu vou lá conversar com ela. E nesse período de pandemia, eu fiquei muito preocupado, como é que
como é que esses velhinhos vão passar esse período que é tão complicado. Daí eu lembro a quantidade de velhinhos que morreram em casas de repouso na Espanha. Foram milhares de velhinhos que foram contaminados. E toda vez que eu vou na casa da dona Luísa, ela está sorridente, feliz. E eu saio dali bastante animado, porque é Deus que cuida dessa população que é praticamente abandonada. A nossa lição trata sobre Eclesiastes 12, e é um poema maravilhoso, vocês leram. Ele fala da velhice através de metáforas que nem sempre são tão claras. O poema descreve a velhice como o inverno da vida, mas é um inverno diferente daquele que acontece na natureza, porque depois de inverno vem a primavera, e depois do inverno da vida vem uma outra primavera. A vida abandona o homem no momento em que a natureza ressuscita. E eu estava lendo a lição, a revista, na parte final, mostra o envelhecimento da população brasileira. E eu acho que eu já falei para vocês, eu tenho um filho que trabalhou, agora ele trabalha na CGU em Brasília, mas durante um período ele trabalhava no ministério que cuidava dos moradores de rua. E nesse período ele fez uma tese de mestrado sobre moradores de rua. E nesse período em que ele estudava esse assunto, eu também li bastante a respeito do assunto. E ele me contava, pai, a quantidade de velhinhos que moram na rua. E eu fiz uma pesquisa para saber se, depois do golpe, quando depuseram o governo Dilma, eu fiz uma pesquisa e descobri que a população de velhinhos na rua aumentou enormemente nesse período. O grupo de moradores de rua triplicou nesse período. E a revista lembra que os idosos são mais alvos de crime de estelionato. Os idosos são alvos de agressão por parte de familiares. Os idosos sofrem enfermidades tipo Alzheimer. Os idosos sofrem depressão. E eu lembro que o meu filho mostrou uma pesquisa que eles fizeram no ministério, e essa pesquisa mostrou que a causa principal que leva a pessoa a morar na rua é a depressão. Então, os idosos sofrem depressão, o número de suicídio entre idosos é enorme. E a revista, de uma maneira interessante, eu estou usando uma palavra bastante otimista, ela aponta algumas sugestões. Ela fala para que o idoso melhore este período da vida, seria bom que ele não ficasse sozinho, que ele tivesse relacionamentos. E era importante que ele não assuma responsabilidades dos filhos, dos parentes, que ele tenha uma vida ativa e saudável, que ele participe do grupo de terceira idade. Essas sugestões são para nós, que fazemos parte de uma classe social. Elas são para todos, mas especialmente para nós. E eu estava olhando num site que mostra a fala dos moradores de rua, os sonhos que eles têm. A grande maioria do morador de rua sonha ter um lar para morar, conseguir pagar aluguel, para passar a velhice, para viver a vida.
Eles falam, o meu sonho é conseguir pagar um aluguel ou uma pensão para viver feliz. Uma outra pessoa disse assim, olha, eu quero o meu sonho, esse homem, 60 anos, ele fala, o meu sonho é fazer os meus documentos, me aposentar, alugar um cômodo, e se eu não morrer até lá, eu quero fazer isso. Mas se eu morrer também, tudo bem, eu não tenho nada a perder. Mas o sonho da maioria é ter uma renda ou uma aposentadoria para encontrar um cantinho para morrer em paz. É isso. Eita, que o tema hoje não é brincadeirinha, não é? É para a gente pensar sério, não é? Eu queria dizer assim, duas coisas, Barbosinha. Uma, que eu estava, assim, que quando eu pensei que tu darias essa lição hoje, eu pensei que coincidência, não feliz nem infeliz, né? Mas que coincidência séria essa, porque a gente está acompanhando a tua vida pessoal e a questão da perda da mãe e tudo, eu digo, nossa, isso vem num momento, é um tema candente, é um tema doído, né, para todos nós, porque a gente sabe que a velhice é esse lugar um pouco do desencantamento e do empobrecimento geral, assim, e ao mesmo tempo, porque toca muito no coração da gente, porque é um tempo, é a clareza da finitude, né? É a clareza da finitude. Eu acho que talvez nada seja tão objetivo quanto a gente ter certeza de que nesse ciclo da vida a velhice é o preâmbulo, né? Digamos assim, do final de tudo. Mas, enfim, ao mesmo tempo fiquei muito feliz que, eu digo, ele vai explorar bem esse tema, claro. E não me surpreendi, é verdade, e foi assim mesmo, né? Eu queria dizer também a outra coisa que, ao ler a revista, ao ler a lição ela está muito interessante, porque ela está muito informativa. Quem não leu, vale a pena ler o texto da lição, porque traz muita informação e está bem ancorado assim, nos aspectos de notícia mesmo, de informação, para a gente discutir o tema. Mas, claro, essa tua caminhada bíblica é linda, né? Porque tu vai lá no texto e vai fazendo toda essa caminhada. Então, isso, eu acho que a gente precisa agradecer profundamente esse exercício que tu fizesse. Começar com Simone de Beauvoir é a festa, né? Porque, efetivamente, ela é a primeira que fala disso, ou pelo menos que encara isso com a força que a temática tem. E eu acho que a Simone de Beauvoir faz uma coisa que é muito séria, né? Ela junta a questão do envelhecimento com a questão da mulher. E talvez, se a gente olhasse de forma geral, talvez as mulheres sejam mesmo aquelas que primeiro problematizam o envelhecimento, né? Porque é talvez no rosto e no corpo da mulher que esse desagravamento da vida, essa impossibilidade estética começa a aparecer com muita força, né? Basta que a gente olhe para fotos da gente de 20 ou 30 anos atrás e a gente reconhece que a gente já não está nem perto daquilo que a gente foi, não é? E trabalhar esse conceito de estética, trazendo a ideia de que cada etapa e cada tempo tem a sua beleza, é uma coisa difícil e muito relativa, né? Então, eu acho que as mulheres são talvez aquelas que primeiro se apercebem desse fenecimento mesmo da vida. Não digo só no aspecto estético, no sentido da beleza, mas eu digo no aspecto estético, no sentido do vigor da vida, né? Que as mulheres são aquelas que carregam mesmo, né? A criação dos filhos, o filho na barriga, depois o filho fora da barriga, e todas essas coisas que a gente sabe, e os homens também sabem, nossos parceiros, e que depois a força, o vigor, a energia começa a faltar, né? Isso bom, então, o tema de hoje é um tema candente mesmo, acho que não tem outra palavra para dizer, né?
Por um outro lado, é assim, quando o Barbosinha faz essa caminhada pelo texto bíblico, ele vai trazendo isso que é da ordem da beleza teológica mesmo, né? Que é ajudar a gente a compreender o quanto que dentro dessa nossa finitude do humano, a gente tem uma história a cumprir, não é? Que ela pode ter desfechos diferentes para cada um de nós, mas é uma caminhada mesmo de ascensão e queda, quase, que a gente pode dizer assim, mas de... Fazer um macarrão para mim lá. Vou cozinhar meu macarrão. E que a grande sacada que a gente talvez possa ter, e a lição aponta um pouco para isso, é se antecipar no sentido de se preparar para isso, né? Talvez esse seja o único modo da gente, não digo nem se contrapor, mas não ser tão surpreendido, né? com os efeitos, né? da passagem da vida, das condições da nossa vida. Eu não sei quantos de vocês vão me acompanhar no que eu vou dizer, mas eu sinto assim que quem, na modernidade em especial, não, bobagem isso que eu vou dizer, modernidade não, mas nós todos, engajados na vida, nas tarefas do cotidiano, nesse afã de fazer coisas em que nós estamos todos sempre envolvidos, pouco a gente para pensar o quanto que, em algum momento, esse vigor e essa força deixarão de ser tão evidentes, né? E aí essa falta de energia, essa falta de capacidade mesmo de fazer enfrentamento na vida vai se colocando e vai nos surpreendendo profundamente. Eu acho que esse é o grande X da questão. A gente não se prepara para fazer menos. A gente está sempre pronto para fazer mais. Porque nós somos, parece que, treinados e praticamos essas coisas. A sociedade pede isso de nós, a família pede isso de nós, a igreja pede isso de nós. Enfim, é como se a nossa energia não tivesse fim, né? E ela tem fim, ela tem limite. Não digo, ela tem uma limitação. Bom, acho que a lição de hoje é um pouco isso, é olhar para essa coisa de um jeito muito denso. E não se iludir, não é? Porque a tendência da gente sempre é pensar que o envelhecimento é alguma coisa mais tardia, que vai acontecer depois ou com o outro, não é? E no fundo, não é bem isso, né? Chega mesmo para todo mundo. O X da questão está onde? Né? Em saber parar, né? Em saber segurar um pouco isso. A Bíblia é sábia, eu acho, né? Os textos bíblicos, o texto de Eclesiastes é lindo, porque ele vai descrevendo exatamente aquilo que é o fenecimento dos sentidos, né? O olhar, a visão, o olfato, a gustação, que é isso mesmo, né? O físico vai, talvez, primeiramente mostrando mais do que aquilo que a gente chamaria de espírito, não é? O aspecto físico da gente vai demonstrando, é ali que vai aparecendo mesmo a finitude da vida mesmo, né? E, enfim, eu acho que um pouco essa reflexão, sem fechar nada, mas sem querer, com isso, dizer uma palavra de consolo, porque eu acho que é uma tolice isso, a gente precisa olhar para a vida como ela é, mas é pensar que parece que na vida espiritual, eu não vou dizer na vida mental, porque a vida mental é uma outra coisa, mas na vida espiritual a gente parece que se fortifica e se fortalece. Então, eu acho que aqui tem um jogo interessante, um jogo muito interessante, que é assim, na mesma medida em que o corpo vai fenecendo, vai apresentando sinais de limite, parece que o espírito da gente, quer dizer, esse outro lado, né, que nos sustenta, vai descobrindo esses espaços de sabedoria. Claro que a gente com isso a gente não está dizendo que as doenças mentais e as dificuldades todas que a gente sabe que também existem não afetam
esse lado, claro que afeta, né? Mas, assim, se tratando de um envelhecimento regular, normal, entre aspas, a gente sente que há A minha mãe sempre dizia uma coisa, e ela era uma mulher muito simples, muito sem escolaridade, mas muito profunda na reflexão. E a minha mãe dizia sempre uma coisa assim para mim, ela me dizia depois que eu fiquei adulta e enfrentei as dificuldades maiores da vida, ela dizia: minha filha, não te preocupa comigo, porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai aprendendo a não olhar muito para a dor dos outros, dos filhos, com a profundidade, com a intensidade que tu supõe que eu olho para a tua dor. Em última instância, ela queria dizer isso, porque a gente vai se defendendo da vida. E a gente vai aprendendo que a gente precisa também se cobrar menos e também se exigir menos. Eu acho que esse foi a maior prova de sabedoria que minha mãe me disse e me deu, porque, assim, eu acho que é isso mesmo, né? Não dá para, como a revista diz, né, Barbosinha, lá no final, não dá para viver a vida dos filhos, não dá para viver a vida dos outros. Então, assim, é preciso saber o limite. Ó. Até aqui eu posso ir, mas daqui em diante é outro desafio, né? Enfim, essa conversa é longa. Vamos parar por aqui, vamos abrir para quem quiser dizer alguma coisa. Alguém me diga que horas são só? 10 para as 11, é isso mesmo? Tem que abrir o... 11h12. 11h12 já? Opa, meu relógio está parado aqui. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue avançar. Desculpe eu ter falado demais, eu não me dei conta que já era tão tarde. Quem quer dizer alguma coisa? Suzana, Rinalva, Ellen, Edna, Darlene, Luciana, Edivaldo? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. O Barbosinha pegou um período, né, do Antigo Testamento em que a idade média ali dava os seus 44 anos. Mas mais no começo, né, da Bíblia, eu estou lendo a Bíblia desde o começo, estou em Juízes, e as idades são muito mais avançadas, né? Então, a minha pergunta seria isso uma noção, assim, de conta diferente do que a gente tem hoje? Ou aquelas idades 120, 140 anos, ou aquilo é real, né? Não sei se dá para entender, para responder, mas eu tenho essa curiosidade. Eu acho que dá para responder, né? É importante lembrar, Luciana, que o primeiro personagem histórico da Bíblia, tudo começa com um homem chamado Abraão. Uhum. Ele vai ser o pai e a origem dessa nação. Então, tudo que vem antes de Abraão, a Bíblia começa, historicamente, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Então, o que esse povo faz? Esse povo é chamado por Deus. Abraão é chamado e começa uma nação. E essa nação começa a olhar para trás, tentar ligar Abraão, historicamente, com o começo da criação. E como eles suspeitam que essa criação já vem de muito longe, o que eles fazem? Eles colocam uma corda. É por isso que, nos primeiros capítulos, lá tem a genealogia e as idades. A ideia clara e única é esticar essa corda. Você amarra um no outro, um tem 500, outro tem 900, outro tem 1.700. Você vai longe. A ideia para assim, viu? Vai longe. E eu me lembro de uma tese que eu vi de um brasileiro em Roma, né? Eu achei curiosa a tese dele. Ele tratou do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. Breshit bara Elohim het hashamayim. Num princípio, Deus criou os céus e a terra. E ele enfatizava, o texto começa não com um artigo definido, né? No princípio, mas num princípio qualquer Deus criou. Então, a ideia é uma corda que vai amarrando no outro. Então, mas você pode me dizer, depois de Abraão, os caras vivem muito, mas
aí é uma outra história mais comprida ainda. Mas o problema é 500, 600, 700, né? E para responder de maneira bem objetiva, o primeiro personagem é Abraão. É a partir de Abraão que se olha para trás, no sentido de completar a história está incompleta. Então, por exemplo, o capítulo 1 da Bíblia nasce entre os séculos 8 e 6, provavelmente eu gosto mais de imaginar que o capítulo 1 ele nasceu no exílio babilônico, mas outros falam que ele é anterior. O capítulo 2, que é o capítulo que eu li, ele é mais antigo, ele nasce no século X ou do século XI, no período da monarquia, né? Então, são olhares. Então, essa população está olhando para trás no sentido de completar uma história que tem alguns furos. Como é que Deus criou? Como é que o pecado entra? E aí vai. Não sei se eu respondi. Uhum. Sim. A tendência da gente é pensar que é um discurso linear, né? E não é, na verdade. Né? O texto bíblico é um recheio é um recorte, né? Vamos lá, quem mais? A Barbosinha está todo... Edivaldo, vai. Ó. Então tá bem. Eu acho que o Barbosinha ele faz uma teologia do envelhecimento, uma teologia da velhice. Nós não temos esse capítulo na teologia, né? E nem na filosofia também. Nós não temos uma filosofia do envelhecimento, nem da velhice. Eu estou dizendo isso porque eu ajudei a pensar e a formular, e fui o parecerista de um projeto da terceira idade na Unimep, que foi muito bonito no seu desenvolvimento. E nesse contexto escrevi um pequeno texto sobre por uma filosofia do envelhecimento. Enfim, eu acho que tanto a fala do Barbosinha quanto a fala da Rosa mostram essa complexidade do envelhecimento, né? Não dá para a gente esgotar esse tema. Não é um tema que se esgota, em que pese que o envelhecimento vai revelando o esgotamento da existência e do vigor, mas não é um tema que se esgota. Então, o que eu queria, talvez, só no sentido de somar a reflexão feita, é assim. Acho que um primeiro ponto, nós vivemos um paradoxo hoje, no sentido de que há velhos, há centenários que são extremamente joviais, e há jovens que já são centenários em plena existência. Esse é um grande paradoxo. A gente vê uma geração já envelhecida, uma geração jovem envelhecida. E em que pese que a vida seja o lugar do definhamento, e Heidegger tem uma imagem muito bonita na filosofia que ele formula. Ele diz que esse é o momento da decadência da existência, né? Da decadência enquanto o definhamento, para usar a expressão da finitude, por causa da contingência humana. Nós somos contingentes. Os animais envelhecem, as plantas envelhecem, né? As pedras, elas permanecem por muito tempo, mesmo velhas, e vão permanecer muito mais do que as plantas, os animais e os homens. Por isso que os planetas permanecem de um modo ou de outro. Mas eu acho que essa é uma ideia. Quando Barbosinha abre em Simone de Beauvoir a questão da potência e da impotência, usando e me servindo dessa expressão, a gente poderia pensar assim, é verdade que é uma impotência, né, do ponto de vista da existência, da produção, de uma sociedade que ainda não reconhece o lugar do idoso e a sua importância, e nós não temos ainda uma cultura. Talvez os africanos protejam muito mais os velhos nas suas aldeias, né? No mundo muçulmano, o velho ele envelhece na família, mas no mundo ocidental nós jogamos eles para os asilos. Então essa é a grande diferença, né? Que nós precisaríamos pensar dentro dessa complexidade, né?
Na Bíblia de Wesley, ele comenta a seguinte questão: o sentimento de medo é observado com mais frequência nos idosos, né? Mas, ao mesmo tempo que o idoso, então, ele vai para o lugar da sepultura, Wesley diz assim também, que ele vai para o estado da sua vida futura, que é uma vida imutável e eterna, ou seja, ele vai para Deus. E na Bíblia de Jerusalém, a ideia é a mesma. E à medida que o Barbosinha ia refletindo, falando dos olhos, me veio assim de imediato a imagem de Simeão, que ele diz já na sua velhice, algo muito belíssimo. Ele diz assim: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação. Uhum. Então, eu acho que é um momento também de um encontro no mistério que é decisivo para todos nós, né? Então, se o envelhecimento é impotência do ponto de vista da contingência, da finitude, é uma potência do ponto de vista de contemplar o mistério, ver o mistério, né? Quer dizer, o que a experiência de Simeão, né? Na lógica daquilo que o Barbosinha desenvolve, que é uma bela teologia da velhice, né? Se utilizando fartamente dos textos bíblicos, acho que nos põe nessa dimensão de olharmos para esse mistério, para onde efetivamente nós retornamos. Ou seja, do ponto de vista humano, voltamos ao pó, voltamos à sepultura, mas porque nós temos uma centelha divina, nós voltamos para Deus também, né? Quer dizer, então, essa dimensão que eu gostaria de acentuar na nossa reflexão. Legal. Acho que é isso mesmo, né? É isso aí. O que mais temos? Foi a Darlene que saiu, pensei que era a Ellen que estava saindo. Edna, você... Agora que eu vi que nós não nos falamos antes. Seja bem-vinda e já daqui a pouco nós estamos terminando, né? É isso, pessoal. Mais alguma fala, algum comentário? A Darlene deixou um recadinho aqui no chat, não sei se você viu, que ela ia precisar sair. Eu pensei que era a Ellen, não me dei conta agora que eu vi que a Ellen ficou. Eu li a Darlene como se fosse a Ellen, por isso que eu falei. É isso, então podemos encerrar por hoje. Temos alguma coisa mais a dizer? Suzana quer falar? Ellen quer falar? Edna? Barbosinha, o tema de hoje era um tema impactante. Isso, Nos deixou silenciosos, acho que é isso. Não tem muito como não pensar isso, né? Mas eu acho que é isso, então. Então, vamos terminando, né? Agradecendo ao Barbosinha pela lição de hoje, que foi muito boa. Né? Semana que vem, como eu já falei, o Bispo Josué deve estar conosco. Agora apareceu a Ellen aí, não é? E desejar que todos tenhamos uma boa semana, né? Um bom período de dias para viver nessa semana, e que na semana que vem a gente possa estar todo mundo aqui reunido novamente, não é? Tá bom? Vamos fazer uma oração, então, para finalizar? Vou pedir que a Edna ore por nós, Edna. Senhora, Senhor nosso Deus, muito obrigada, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar desta aula maravilhosa, onde nós aprendemos, ó Deus, e que nós possamos usar esses ensinamentos no nosso dia a dia, que possamos, ó Deus, lembrar da Tua palavra em tudo aquilo que formos fazer. Que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos abençoando e nos guardando de todo o mal. Obrigada, Deus, por cada pessoa que esteve conosco nesta aula de escola dominical. Que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos, ó Deus, estarmos novamente reunidos no próximo domingo, aonde estudaremos a Tua palavra, ó Deus, e que isso sirva de lição para as nossas vidas.
Fica conosco, fica com cada pessoa, fica também, ó Deus, com aqueles que não participaram da aula. Amém. Mas que eles possam assistir depois e que eles tenham, ó Deus, o mesmo proveito que nós estamos tendo hoje. Fica conosco, dá-nos um bom domingo, prepara-nos, ó Deus, para uma semana na tua presença e abençoados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só queria dar um recadinho que, como a aula está sendo gravada, é importante que, especialmente as pessoas que estejam assistindo pelo celular, saiam, coloque para sair mesmo da reunião, porque senão ela vai continuar gravando. Não sei, estou achando que agora não tem mais ninguém no celular. Talvez só a Edna está no celular, Edna? Não, estou no computador. Ah, então tudo bem. Então sem problemas, porque aí Tá bom. a gente desliga mesmo. Então, boa semana para todo mundo. Até domingo. Tchau, Boa tchau. semana. Obrigada, Barbosinha. Tchau.